Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais uma matéria que está incluída dentro do quadro O Mundo Curioso da Bíblia. Hoje eu vou estar falando, hoje e amanhã, a respeito de mais um animal, o cordeiro. Só que antes de eu falar sobre o cordeiro, eu quero avisar que dentro de 2 horas e meia, entre 5 e 5 e meia da tarde, eu vou inserir uma matéria que está incluída dentro do quadro Indignação. Hoje eu vou falar a respeito do movimento LGBT, que anda cometendo aí absurdos tremendos que eu vou contar mais tarde, dentro do quadro Indignação. E antes de eu falar algo a respeito sobre o cordeiro, eu vou citar aqui o versículo que está em João, capítulo 1, versículo 29, que diz: Eis que o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E aí tem uma curiosidade bacana aqui a respeito desse animal. Você sabia que o cordeiro é apresentado na Bíblia como símbolo de mansidão e inocência? E é citado cerca de 188 vezes nas Escrituras? Pois é, o cordeiro ele tem como símbolo a mansidão. A mansidão faz parte dos 9 frutos do Espírito, registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. E é também símbolo de inocência. Todos nós sabemos, né, que Jesus Cristo, ele foi crucificado sem cometer e morto, sem cometer um pecado sequer. Tá bom? Ele não teve culpa da crucificação. Mas isso foi necessário acontecer para que se cumprisse a vontade de Deus a respeito, ou em se tratando, do plano de salvação para a humanidade. Ok? Então vamos lá. O cordeiro é um carneiro ainda novo e filho da ovelha. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o cordeiro sempre é citado como símbolo de mansidão e inocência. O cordeiro pascal tanto podia ser um cordeiro como um cabrito, visto que a respectiva palavra hebraica se aplica aos 2 animais, registrados lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 5. O cordeiro sempre aparece de forma notável entre os sacrifícios ordenados pela lei. Geralmente eram oferecidos 2 cordeiros, um pela manhã e o outro pela tarde. Números capítulo 28, versículo 3. No sábado, além dos 2 cordeiros oferecidos como holocausto contínuo, era oferecido mais 2 cordeiros, registrado lá em Números capítulo 28, versículos 9 e 10. No início de cada mês, deveria ser oferecido ao Senhor 7 cordeiros. Números, capítulo 28, versículo 11. A primeira referência direta ao cordeiro na Bíblia está no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 9. No primeiro dia da festa de Pães Ázimos, era oferecido 7 cordeiros, registrado lá em Números, capítulo 28, versículos 17 a 19. No dia das primícias, que também se iniciava a festa de Pentecostes, era oferecido 7 cordeiros, registrado lá em Números, capítulo 28, versículos 26 e 27. Na festa das trombetas, era oferecido
7 cordeiros. Amém. Só não dá para levar uma vida. Números capítulo 29, dos versículos 7 e 8. Na festa dos tabernáculos, do primeiro ao sétimo dia, eram oferecidas diariamente 14 cordeiros. Registrado em Números capítulo 29, do 12 ao 32. Em todas as festas judaicas, o cordeiro sempre estava presente. Em todas as festas do Novo Testamento, o Cordeiro de Deus também estava presente. João capítulo 2, do 1 ao 11, capítulo 2, 23, capítulo 7, 2 e 10, e 11, 14, 37 e 38, e capítulo 10, dos versículos 22 e 23. O Cordeiro de Deus também prometeu estar conosco todos os dias. Registrado lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Cada cordeiro oferecido nos sacrifícios expiatórios apontavam para o definitivo Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Registrado lá em Isaías capítulo 53, versículo 7, e Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. Jesus foi apontado 2 vezes por João Batista como Cordeiro de Deus. Está em João, capítulo 1, versículos 29 e 36. As palavras que João Batista usou, referindo-se a Jesus como Cordeiro de Deus, foram proferidas próximo à Páscoa, segundo de forma profética, o sacrifício definitivo do Cordeiro Pascal. Registrado lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 5, Evangelho de João 19 e 36, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Bom, gente, qual é a lição que o Cordeiro nos ensina para nós nessa tarde? Amados, o Cordeiro, ele tem o símbolo de liderança, de mansidão. E como tem sido difícil para o cristão nos dias de hoje ser manso e humilde de coração, ser paciente. E essa mansidão que o Cordeiro tem, Jesus teve, e eu e você, corpo de Cristo e galera do YouTube, precisamos ter. E é também símbolo de inocência. Amados, no que nós temos que ser inocentes? Romanos 16, 19 diz: sede excelentes para o bem, não, e inocentes para o mal. Viu? Não temos que deixar que o mal prevaleça na nossa vida. Viu? Mas Jesus nos recomenda o seguinte: que sejamos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Tá bom? Então, gente, nós temos que tirar essas lições que o animal cordeiro nos ensina, que é ser manso e ser inocente. Amém? Essa foi mais uma matéria que está incluída dentro do quadro O Mundo Curioso da Bíblia.